Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a descrição dos ciclos de evolução estelar, tudo bem? A gente viu que uma protoestrela é uma quase-estrela, certo? Ela tem a possibilidade de se tornar uma estrela dependendo de sua massa. Então, para a gente utilizar aqui como unidade de massa, a gente vai comparar sempre em relação à massa do Sol, entendeu? A gente vai sempre comparar a massa da protoestrela em relação à massa do Sol. Então, a gente vai usar o termo M-Sol, tá? Mais pra frente vocês vão entender isso um pouquinho melhor. Então, dependendo dessa massa, a protoestrela ela vai passar por ciclos diferentes. Ela vai passar por um estágio pré-sequência principal e estágio final. Isso se ela se tornar uma estrela, tudo bem? Vocês vão entender isso melhor. E a gente vai falar sobre esses diferentes estágios que essa estrela pode passar, tudo bem? Que essa protoestrela pode ir evoluindo e se tornar uma estrela e até chegar ali no estágio final. Bom, se a minha protoestrela ela tem uma massa inferior a 0,08 da massa do Sol, a força gravitacional não produz energia suficiente para fundir o hidrogênio em hélio. Então, essa protoestrela, ela não se transforma numa estrela. Ela vira o que a gente chama de anã marrom, perdão. As protoestrelas nessas condições, elas são chamadas de anões marrons. E o destino dessas anãs marrons é esfriar vagarosamente durante centenas de bilhões de anos. Então, eu preciso de uma massa. A gente viu que nem toda protoestrela vira uma estrela, porque isso depende da massa, certo? Então, eu tenho um limite mínimo ali para que essa protoestrela ela vire uma estrela. Então, ela tem que ter uma massa superior ali a 0,08 da massa do Sol, né? Massas inferiores a isso, a minha protoestrela não vira uma estrela, beleza? Agora, quando eu tenho massas entre 0,08 da massa do Sol e 0,45, essa protoestrela ela tem energia suficiente para fundir o hidrogênio em hélio. Então, ela faz essa fusão dos átomos de hidrogênio em átomos de hélio. Mas ela não tem massa o suficiente para que a força gravitacional forneça energia para fundir o hélio em um outro elemento. Tudo bem? Então, eu não consigo juntar dois átomos de hélio para virar um outro elemento. Ela não tem massa suficiente para isso. Então, pelo hidrogênio ele ser mais leve, ele vai ficar numa região mais superficial. E o hélio, que é mais pesado, ele vai se concentrar ali no núcleo. Tudo bem? E nesse ponto, a pressão ali da radiação que evita que a estrela colapse, ela vai vencer a força gravitacional. Ou seja, a força gravitacional, que é aquela força que faz com que a estrela compacte, que quer que a estrela tenha o menor raio possível, ela vai perder para a pressão das reações ali de fusão nuclear, que quer que a estrela expanda. Então, a estrela vai se expandir e vai virar o que a gente chama de gigante vermelha. Tudo bem? Com o tempo, essa estrela vai esfriar e vai colapsar novamente, sem realizar a fusão de hélio. E a partir desse ponto, ela vai se tornar o que a gente chama de anã branca, que é uma estrela menor, com brilho mais opaco, e que nesse caso tem um núcleo com hélio. O núcleo dela tem hélio, tudo bem? Porque ela não conseguiu transformar esse hélio em outro elemento. Então, o núcleo dela contém hélio. Beleza, gente? Então, no estágio final, ela vira uma anã branca. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma protoestrela que tem uma massa entre 0,45 da massa do Sol e 10, que é a faixa em que se encontra o Sol, né? Nosso Sol, e também se encontra 95% das estrelas da nossa galáxia, ou seja, elas vão seguir esse mesmo ciclo evolutivo. O que acontece? Esse tipo de protoestrela tem energia suficiente, né? Ela vai se compactando, aí o núcleo vai aumentando de temperatura, então ela vai chegar a uma temperatura o suficiente para começar a fusão do hidrogênio em hélio. O hélio, por ser mais pesado, vai ficar no núcleo e o hidrogênio na região da superfície por ser mais leve. Tudo bem? Por conta dessa fusão, a pressão causada pela liberação de energia da reação de fusão do hidrogênio em hélio, ela vai vencer a força gravitacional, que é a força que quer que a estrela compacte, né? Diminua o seu raio. Então, essa estrela vai se expandir e vai virar o que a gente chama de gigante vermelha com núcleo de hélio. Tá? A partir daí, vocês vão ver, eu vou explicar por quê, ela vai se tornar uma supergigante, uma nebulosa planetária e, por fim, uma anã branca. O que acontece?
essa estrela, né, essa gigante vermelha, né, com núcleo de hélio, ela vai esfriar e vai colapsar novamente. A gente viu que temperaturas baixas favorecem a compactação ali da estrela. Então, quando ela está colapsando, quando ela está compactando, a força gravitacional age, ou seja, eu vou ter um aumento da temperatura do núcleo e eu tenho massa o suficiente, né, para conseguir alcançar energia suficiente para provocar a fusão do hélio em outros átomos mais pesados, como, por exemplo, carbono e oxigênio. Então, aqui eu tenho massa suficiente, o que eu não tinha na primeira classificação que eu mostrei para vocês, eu tenho massa suficiente para provocar a fusão do hélio em elementos mais pesados e em átomos mais pesados e mais estáveis. Tudo bem? Então, começa um novo ciclo de fusão dos átomos mais simples em átomos mais complexos. O hélio agora, que passou a ser mais leve, vai se concentrar nas camadas mais externas das estrelas e o núcleo ele vai começar a ser preenchido por carbono e oxigênio. Depois de um tempo, o que vai acontecer? A pressão da fusão, né, a pressão causada ali pelas reações de fusão do hélio em carbono e oxigênio, vai superar novamente a força gravitacional e essa estrela ela vai se expandir novamente, virando uma supergigante vermelha com o núcleo formado de carbono e oxigênio, tá vendo? Tô aqui, virei uma supergigante vermelha. Eu comecei a fundir o hélio em carbono e oxigênio, a força a pressão causada ali por essa reação, ela vai ser maior do que a força gravitacional e essa estrela ela vai se expandir, vai virar essa supergigante vermelha e o núcleo vai ser preenchido por carbono e oxigênio. Depois de um tempo, o que acontece? Essa supergigante ela vai esfriar e vai colapsar. No final do estágio ali da supergigante vermelha, as camadas mais externas são expulsas, vamos dizer assim. E aí a gente tem essa nebulosa planetária. E o centro ali, aquele pontinho, é o que a gente chama de anã branca. Essa estrela ela vai parar de colapsar quando a força gravitacional ela se igualar à pressão da radiação, né? A pressão causada ali pela fusão, tudo bem? E essa força gravitacional, ela não vai ter energia o suficiente para poder aumentar a temperatura do núcleo a uma temperatura suficiente para que os átomos de carbono e oxigênio sejam fundidos em átomos mais pesados. Então, o núcleo vai ficar só carbono e oxigênio. Eu não vou ter mais as camadas externas, elas vão ser expulsas. E as estrelas nessa situação são conhecidas como anãs brancas com núcleo de carbono e oxigênio. Tudo bem, gente? Nós temos também, né, as protoestrelas que têm massa entre 25 massas solares e 100 massas solares, ou seja, elas são extremamente massivas e nesse caso elas vão se tornar supernovas, né? E o núcleo delas, que é massivo, vai colapsar até formar um buraco negro. Então elas vão passar pela sequência principal, elas têm energia suficiente para converter, né, o hidrogênio em hélio, para passar pelo processo de fusão nuclear, que une os átomos de hélio em hidrogênio, e elas vão formar o que a gente chama de estrelas de Wolf-Rayet, que são estrelas massivas, quentes e que perdem a sua massa rapidamente pela ação ali de ventos solares muito fortes. Então, ou seja, essas estrelas são estrelas que vivem rápido e que morrem muito jovens. Até porque, como a gente falou, as estrelas que têm a massa muito grande, que são massivas, elas tendem a ter uma vida mais curta, porque elas iniciam o processo de fusão nuclear muito mais rápido. Então, elas tendem a gastar o combustível delas, que é o hidrogênio, mais rápido, e iniciar, assim, né, o fim da sua vida. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente vai passar pela etapa de formar uma supernova e, em seguida, um buraco negro. Tudo bem, gente? Deu para entender? Para finalizar agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das estrelas em termos de coloração. Bom, as estrelas elas podem ser classificadas pela sua cor, que é o que a gente chama de característica espectral, tá? A temperatura da estrela determina esse tipo de classificação, tudo bem? Bom, então a gente tem uma escala aqui, ó, que vocês estão vendo, que então é em função da temperatura da superfície e da luminosidade dessas estrelas em relação ao Sol, tá? E a gente vai falar agora sobre cada uma dessas classificações que estão aqui. Então vamos lá. Bom, nós temos as estrelas classe O. São estrelas muito raras, tudo bem? Elas têm temperatura maior que 33.000 kelvins. A massa é superior a 16 massas do Sol, né? Massas solares. E a cor convencional é azul.
Tá vendo? Então, elas estão aqui nessa região, ó, com massas maiores, com temperaturas de superfície maiores que 33.000 Kelvin. Então, elas têm a coloração azul. Temos também as estrelas classe B, que são estrelas com alta luminosidade, tá? Elas têm temperatura entre 10.000 Kelvin e 33, então elas estão aqui, ó, entre 10.000 e 33, tudo bem? Tem a massa entre 2,1 e 16 massas solares, e a cor convencional varia entre o azul e o branco. Então, elas estão aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, varia entre o azul e o branco, tudo bem? Temos também as estrelas classe A, que representam grande parte das estrelas vistas do céu a olho nu, né? Sem a utilização que a gente consegue enxergar quando a gente olha para o céu, tudo bem? Bom, elas têm uma temperatura que varia entre 7.500 Kelvin e 10.000 Kelvin. Então, ela tá aqui, ó, 7.500 e 10.000, ela tá mais ou menos nessa faixa aqui, tudo bem? Elas têm uma massa entre 1,4 e 2,1 massas solares e a cor convencional é o branco, tá vendo? É branco, beleza? As estrelas classe F, que são estrelas com temperaturas entre 6.000 Kelvin e 7.500 Kelvin, tudo bem? Elas têm a massa entre 1,04 e 1,4 massas solares. A cor convencional é o branco com uma pequena quantidade de amarelo, ou seja, um branco amarelado, tudo bem? Tá? Então, tá aqui a nossa escala. Tranquilo? Então, vamos lá. Temos também as estrelas classe G. Essas estrelas são as estrelas das quais o nosso Sol faz parte, tudo bem? Elas são estrelas com temperaturas entre 5.200 e 6.000 kelvins. A massa solar varia entre 0,8, né, e 1,04. E elas têm a cor convencional, o amarelo, tá? Então, elas vão estar na escala ali de 5.200 a 6.000 kelvins. Elas são aqui, ó, tá aqui, ó, amarelo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, temos também as estrelas classe K. As estrelas classe K são estrelas gigantes e supergigantes. As temperaturas variam entre 3.700 e 5.200 kelvins. Elas têm uma massa entre 0,45 e 0,8 massas solares, né, massa solar. E a cor convencional é o laranja, tá? Então, elas estão aqui, ó, laranja, beleza? Bom, a gente tem as estrelas do tipo classe M também, que são as estrelas mais numerosas do céu. Aqui se enquadram todas as anãs vermelhas e a maioria das gigantes e das supergigantes. A temperatura varia entre 2.000 e 3.700 kelvins e a massa é inferior a 0,45 massas solares, tá? E a cor convencional é o vermelho. Então, elas estão aqui, ó, no vermelho. Beleza, gente? Tranquilo? Deu para entender? Então, era isso que eu queria falar com vocês a respeito da evolução das estrelas. Eu espero que vocês tenham entendido tudo e qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom? E fiquem atentos aí para saber qual é a atividade que vocês têm que fazer essa semana.